Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra formado pela USP, trabalhando em Curitiba, e no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre o impacto do transtorno bipolar sobre a vida sexual. Então, gente, vou falar para vocês sobre o impacto do transtorno bipolar sobre a sexualidade. Mas antes disso, eu peço que você deixe um like, que você, se gosta desses assuntos, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me siga aqui toda semana, ok? Então vamos lá, né? Quais os impactos que o transtorno bipolar tem sobre a vida sexual, né, da pessoa que sofre desse transtorno? Então veja bem, quando a pessoa está na fase depressiva do transtorno bipolar, né, como qualquer pessoa depressiva, seja uma depressão bipolar ou não, a pessoa vai ter uma redução da libido. Acontece que o estado depressivo é o estado mais comum do transtorno bipolar. Então, é muito frequente a pessoa fazer vários ciclos depressivos, eventualmente um ciclo hipomaníaco ou um ciclo de mania. Então, na depressão, a libido costuma estar baixa, e se a pessoa tem muitos ciclos depressivos, né, então ela vai ter um problema crônico de baixa libido, né? Estamos falando aqui do paciente sem tratamento ou do paciente que não está recebendo um tratamento adequado, né? Lembrando que depressão bipolar é sempre uma apresentação do transtorno bipolar de humor que dá trabalho, que é difícil, demora um certo tempo para melhorar. É a apresentação normalmente mais difícil, né? Por ser muito frequente, tende a ser a mais difícil de tratar. Quando a gente fala dos quadros de hipomania e de mania, né? Lembrando vídeos anteriores, né? Para quem tem acompanhado o canal, para quem já sofre do transtorno, na mania e na hipomania a gente tem o estado do cérebro mais ativado, mais acelerado, né? Com pensamentos acelerados, com mais energia, mais impulsividade, mais busca de prazer, né? Maior capacidade de sentir prazer. E aí, dentre essas alterações da mania e da hipomania, nós temos o aumento da libido. Então, lembrando, quando a gente fala em hipomania, a gente está falando da pessoa que está num estado de ativação mais leve, né? Então, a pessoa está mais alegre, mais bem disposta, está com mais vontade de fazer as coisas, está um tanto mais impulsiva. E junto com isso, normalmente a libido aumenta, e às vezes a pessoa começa a se tornar assim, mais sexualizada, como ela está mais impulsiva, ela está com mais impulsos, mais energia para ir atrás das coisas que ela deseja, ela muitas vezes começa a se tornar mais inconveniente, às vezes, vamos supor, com um homem com uma hipomania, pode se tornar mais inconveniente diante de colegas de trabalho, né? Começa a fazer, às vezes, algum grau de assédio maior, fazer comentários que não deveria fazer a respeito do corpo feminino, e acaba se tornando uma pessoa incômoda, né? Começa a incomodar as pessoas à volta. Se a pessoa tiver um pouco mais de perda de controle, ela pode começar a ter um assédio um pouco mais grosseiro, e causando problemas, né? Transtorno no ambiente de trabalho e em outros ambientes. Quando se trata de mania franca, a pessoa que está numa aceleração muito grande, está com uma energia muito aumentada, a impulsividade está grande, há uma perda grande de controle de impulsos, uma busca de prazer e uma libido muito alta, aí a gente tem um problema muito sério, porque essa pessoa, com muita frequência, a pessoa em mania, quando ela tem essa tendência, ela bebe demais, ela às vezes usa drogas quando ela não está acostumada a fazer uso, ou ela está acostumada a fazer uso recreativo, ela acaba fazendo uso numa quantidade maior, o que faz com que ela fique ainda mais liberada dos impulsos, com menos controle. Então ela acaba muitas vezes assediando colegas, amigas ou amigos, né? Até porque, né, são homens e mulheres que têm transtorno bipolar, então acaba assediando outras pessoas, adquirindo um comportamento muito sedutor, às vezes grosseiramente sedutor, começa a estabelecer casos amorosos, fazer sexo sem proteção.
e com isso correndo risco de doenças sexualmente transmissíveis, correndo risco de uma gravidez indesejada, se expondo publicamente de modo assintoso, muitas vezes, causando constrangimento para as pessoas à volta, para a família, para a esposa, para o marido. É uma situação assim que a pessoa muitas vezes vai ao divórcio, né? Acontece, eu já tive, né, desses meus tantos anos já, né, quase 3 décadas de psiquiatria, já quantas vezes já vi casais evoluírem para divórcio em função de situações em que a pessoa perde o controle da sua própria sexualidade num episódio principalmente maníaco, né? Então, o que é comum a gente observar, assim, quando a mulher começa a ficar mais sexualizada, a gente percebe assim, a saia fica mais curta, o decote fica mais generoso, a maquiagem, os comportamentos sedutores começam a se tornar evidentes. No caso do homem, daí ele começa a ficar assediador, né? Desenvolve aquilo que a gente chama de Dom Juanismo, começa a seduzir e busca de sexo com bastante frequência. Então, assim, muita exposição, muitos problemas acabam vindo desses episódios quando não tratados adequadamente ou quando a pessoa entra num episódio desse mesmo em tratamento. Uma outra questão interessante, essa é uma questão que não consta, vocês não vão encontrar na literatura normalmente, é uma coisa mais de experiência, mas assim, nesses meus tantos anos de psiquiatria, já tive a oportunidade de ver algumas vezes a pessoa... quando ela entra num surto maníaco, a pessoa, por exemplo, ela é heterossexual, de repente ela começa a se comportar de um modo francamente homossexual e, mais uma vez, de um modo assim, assintoso, né? Então começa a assediar pessoas do mesmo sexo, causando às vezes muita perplexidade nas pessoas à volta, e o que mostra, assim, normalmente numa situação dessa, possivelmente a pessoa tem uma orientação homossexual oculta, né? Algo que ela não externaliza. Aquilo que as pessoas falam normalmente, assim, usando um termo bem popular, de não saiu do armário, mas diante de num momento de mania, de perda muito grande de controle de impulsos e a libido muito alta, a pessoa muito sexualizada, ela não consegue controlar, acaba expondo, né, essa homossexualidade que ela não gostaria de expor numa condição normal. Outra coisa assim, que também não aparece nos livros e na literatura é a questão da identidade sexual, né? Já tive a oportunidade nesses anos todos de ver paciente que, por exemplo, tinha uma identidade... acho que até vale a pena explicar um pouquinho da identidade sexual, né? O que é uma identidade sexual. A gente fala em identidade sexual quando a pessoa, assim, de acordo com como a pessoa se sente bem no seu corpo, no seu gênero sexual. Por exemplo, eu sou um homem, quanto que eu me sinto bem no meu corpo de homem, ou quanto que eu sinto que esse corpo não é adequado para mim, né? Quando a gente fala, por exemplo, em transexualidade verdadeira, a gente está falando de uma pessoa, por exemplo, uma mulher que se sente um homem e acha que aquele corpo de mulher é um corpo totalmente inadequado, né? Ou um homem que se sente uma mulher e sente que aquele corpo masculino é um corpo completamente inadequado. Então, já vi paciente em episódio de mania que, simplesmente era um homem, né, com uma identidade de gênero sexual masculina, né, roupas masculinas, comportamento, e de repente no episódio maníaco a pessoa começa a ter um comportamento completamente do gênero oposto, né, mostrando que provavelmente ela também é uma pessoa que tinha se sentia inadequada dentro do seu corpo biológico, e no momento de perda de controle de impulsos a pessoa acabou trazendo para fora, né, essa questão trans, né, se travestindo e vivendo, pelo menos naquele período de mania, como se fosse uma pessoa, né, que tivesse uma pessoa do sexo oposto. Então são questões assim que causam, às vezes, deixa todo mundo perplexo à volta, causa muito espanto, né? E quando a pessoa trata e volta para a sua condição normal, fica super complicado lidar com esses estragos que acabam acontecendo, né? Então, muito importante lembrar, né? Mas essas informações é para as pessoas entenderem a importância de fazer o tratamento correto, né?
quanto é importante se manter num tratamento adequado. Eu trago essas questões de sexualidade porque, além de psiquiatra, eu sou sexólogo. Então, a questão da sexualidade dos pacientes é algo que está sempre presente nos meus atendimentos. Então, a gente traz essas informações que normalmente não aparecem nos livros. Inclusive, é um assunto muito negligenciado, a sexualidade do paciente, não só bipolar, mas do paciente psiquiátrico de um modo geral. E essa negligência tem razão de ser, ela não é de graça. É porque, como muitos dos nossos medicamentos podem diminuir a libido, podem às vezes anular a libido, zerar a libido, podem causar dificuldade, por exemplo, de disfunção erétil, uma redução de lubrificação vaginal. Então, acaba não se tocando nesse assunto e fica como se a sexualidade não existisse, né? Como se não fosse uma coisa importante a se pensar no tratamento. E, obviamente, no transtorno bipolar, o tratamento é super importante, o medicamento é fundamental, né? A pessoa no transtorno bipolar sem medicamentos, ela não estabiliza, então precisa fazer uso do medicamento, mas também é muito importante levar até ao psiquiatra, né? Falar sobre a sua vida sexual, falar sobre que impacto está tendo, porque isso permite ao profissional tentar buscar um ajuste de medicamentos que possa melhorar a vida, a resposta sexual da pessoa com transtorno bipolar. Algo que às vezes é bem difícil de fazer, né? Eu tenho que falar francamente, mas que é preciso, né, tentar, é preciso buscar essa qualidade de vida sexual. Uma outra coisa assim, ligada à vida afetivo-sexual dos pacientes com transtorno bipolar é a questão do ganho de peso. Como muitos dos nossos medicamentos para estabilização de humor, eles causam ganho de peso em até certo ponto, né, vai haver um ganho de peso, para as mulheres isso é muito complicado. Então a mulher ela começa a ganhar um pouquinho de peso, ela já começa a ficar incomodada, muito preocupada, insatisfeita, e isso é um motivo muito frequente de abandono de tratamento de mulheres com transtorno bipolar, inclusive, né? A gente vê na clínica do dia a dia muitas tentativas de fazer buscas de tratamentos alternativos, de todo tipo de coisa, no intuito de evitar medicamento, com uma preocupação muito grande com ganho de peso, né? Então, as taxas de abandono de tratamento de transtorno bipolar são bastante altas. Então, essas questões que ficam ocultas, como a questão da sexualidade e mesmo o ganho de peso, que vai repercutir sobre a imagem corporal, sobre quanto a mulher se sente uma mulher atraente, né? E quanto isso vai preocupar e vai tirar a satisfação da vida, a qualidade de vida da pessoa, são todas questões que permeiam o tratamento do transtorno bipolar e não devem ficar de fora do tratamento, elas têm que ser abordadas, né? Então, minha intenção hoje foi trazer uma pincelada assim, a respeito da relação entre bipolaridade e sexualidade. Não entrei profundamente em nenhuma informação, porque são muitas coisas a falar, mas acho muito importante enfatizar essa relação, né, entre a bipolaridade, as alterações de libido, desejo sexual e a perda de controle de impulsos e a exposição que essas pessoas se submetem, né, que esses pacientes se submetem, a importância de precisa usar medicamento no transtorno bipolar, precisa sim, mas também é preciso conversar abertamente com o seu psiquiatra a respeito dessas questões de sexualidade, né, ao longo do seu tratamento e que precisa ser um tratamento bem feito do transtorno bipolar. Ok? Então, agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até o próximo vídeo.